presbítero Sérgio está lá no Brasil acompanhando a gente. Então, é muita honra ter vocês aqui hoje, né, para começar o nosso culto presencial, a nossa reunião dominical presencial. É a primeira, nós já começamos os cultos online desde janeiro, né? A igreja ela foi regularizada em janeiro e nós estamos fazendo online, mas o senhor tem me incomodado no último mês de começar presencial de alguma maneira. E a gente tem procurado lugares, mas infelizmente a gente tem uma resistência muito grande na cultura do mundo quando a gente fala que é para estabelecer, né, uma igreja evangélica. E é uma resistência, assim, é incrível. Eles falam não diretamente. Né? Não, aqui não. Você pode fazer qualquer outra coisa, né? Pode abrir uma boate, pode abrir um bar, mas uma igreja evangélica não. Mas o senhor já sabe onde nós vamos nos estabelecer, o senhor já tem esse lugar separado, e a gente continua na busca, né? Incansável, e vamos chegar lá. Incansável, mas descansando no Senhor, que esse lugar já está preparado, já está separado. Mas como ele estava me incomodando muito para a gente começar de forma presencial, eu estava em desobediência, né? Então, eu falei, então, o senhor me dá um lugar, me dá um lugar. Ele, você quer mais um lugar? Você já tem um escritório, você tem uma sala de reunião, né, que não é utilizada no domingo, então por que que você não começa lá? Eu falei, não, senhor, não faz sentido, oitavo andar, isso. Ele, é só para começar. Aí conversei com o Sérgio, conversamos com o conselho, né? Sentimos paz, né, de fazer isso e estamos então aqui para começar, né, essas reuniões presenciais. Então sejam bem-vindos à família Cristã Verbo Lisboa. É uma honra ter vocês aqui. Você que está online aí também, tem a Thalia, nosso presbítero Sérgio, o Fernando, são dois membros fundadores também da Verbo Lisboa, assim como a Rosângela, a Carol e eu, né? Somos os cinco aqui presentes. E queremos mesmo que, a partir de hoje, nós tenhamos, né, a possibilidade de estarmos mais frequentemente reunidos de forma presencial, porque faz, de fato, toda a diferença, né? Estarmos reunidos presencialmente faz toda a diferença. É um lugar provisório, né, até que a gente tenha um lugar e faça alteração lá no estatuto, que a gente vai precisar alterar. Então, que o senhor, né, esteja conosco nessa reunião, nos brindando mais ainda com a sua presença, e nós vamos honrá-lo, né? O nosso coração retido, o nosso coração em retidão a Ele. E hoje é um dia mais do que especial, porque além de estarmos começando, então, as nossas reuniões presenciais, também é um dia de ceia do Senhor, né? Então, vamos mais à frente, né, ceiar, como Ele nos ordena, né, fazer isso em memória de mim. Então, vamos sempre recordar em memória do Senhor esse momento, antes dele ser entregue para a redenção da humanidade. Bom, então, por favor, fazer a nossa oração, a nossa mestre de cerimônias. Vem para cá, por favor. Né? Então, com a maioria, Caroline, pode chamar de Carol, ou de Dom Wagner, né? Todo domingo nós começamos orando, né? A gente depois vai ter a oportunidade de louvar ao Senhor em alguns momentos, mas eu quero aqui começar essa reunião e a Wagner já falou, já agradeceu a Deus por estarmos aqui, né? Ele já trouxe a oportunidade de estarmos em comunhão. E eu sentia falta de dar um abraço, de estar junto, de estar perto, né? De orar, de ver pessoas, né? Essa comunhão é importante, né? O Senhor, Ele enviou Jesus aqui na Terra para isso, para mostrar como deveríamos caminhar aqui. E Deus, obrigada. Obrigada por esse tempo, obrigada por essa oportunidade. Eu declaro, Senhor, que hoje seja o início de um novo tempo, não só na Igreja Verbo, seja o início de um novo tempo, de um romper relações, comunhão e uma vida estratégica no Senhor, cada vez mais. O Senhor nos permita viver a sua verdade. E assim eu agradeço, Pai, por tudo que você tem feito, por cada comunhão, por cada momento e por estarmos aqui também. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Nós vamos ter o nosso momento de louvor agora e adorar a Deus. Amém. Obrigado, Jesus. Seja bem-vindo, Wagner. Eu disse que eu precisava desse tempo, né? Eu precisava de ver pessoas. O Senhor é muito bom, Ele nos permite estarmos conectados online. É uma honra
estarmos aqui com o pastor Sérgio, com o Fernando, com a Thalia, mas o Senhor sabe como meu coração está de ter esse momento presencial com vocês aqui. Ele sabe de todas as coisas e ele preparou esse tempo para gente. Deus, obrigada pelo louvor que nós tivemos a oportunidade de louvar a Ti. Deus, obrigada por esse tempo de adoração. Pai, agora eu vou orar pelos visitantes. Todos nós estamos visitando esse lugar hoje, Pai. Todos nós estamos acessando esse lugar aqui, Pai. Obrigada, Senhor, por nos permitir estarmos juntos. Mas aqueles que nunca acessaram o seu coração, ou aqueles que nunca estiveram conosco, eu quero pedir que o Senhor venha envolver vocês de uma maneira poderosa. Que vocês sintam a presença palpável do Senhor, como vocês nunca sentiram. E a doce presença dele os acompanhe durante a palavra e todo o resto do dia de vocês. Em nome de Jesus. Amém. E nós vamos a um momento de adoração. E eu tenho no meu coração que o momento de dízimos e ofertas é um momento onde a gente tem que ter muita intimidade com Deus. Porque não sou eu que falo dos dízimos e das ofertas. Não é a palavra que eu trago aqui, é o que o Senhor fala ao coração de cada um. E quando o Senhor traz ao nosso coração, porque é Ele que determina o dia, a hora, o quanto, o valor. E quando Ele determina isso, nós vamos ofertar, entregar o que Ele já nos entregou. É só uma gratidão e compartilhar e semear o reino. E a palavra que vem ao meu coração, primeiramente, era para nós tirarmos um tempinho de gratidão, mesmo fechar os olhos, e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, sabe? Desde o ar que a gente respira, que a gente não precisa carregar um oxigênio junto conosco, até as nossas pernas nos sustentando durante o dia, as pessoas que estão em nossa volta, o quanto o Senhor permite que venhamos ser alinhados por Ele, a bondade dele sobre nós, como podemos ser gratos a Ele por tanto que Ele nos dá, sabe? E agradecer ao Senhor por cada milésimo de segundo que nós temos a oportunidade de estarmos com Ele. E podemos também abençoar outras vidas. Então, que esse espírito de gratidão envolva o coração de vocês. Que vocês consigam transbordar essa gratidão por onde vocês forem. Que o Senhor tenha a capacidade de semear cada vez mais e mais gratidão em vocês. E a palavra que veio ao meu coração foi Salmos 116, 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que dar a Deus por tanto que Ele tem feito, né? E se nós formos em Salmos 115, 12, fala assim, o Senhor lembrou-se de nós e Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Que o Senhor nos abençoe cada vez mais e mais, para a gente ter a certeza de que Ele é Pai, com todo o cuidado que Ele possa nos ofertar. A gente vai ter aqui um momento de dízimos e ofertas também, vocês podem ficar à vontade, quem quiser, em o nosso gasofilácio provisório. Deus, obrigada por essas ofertas, Pai. Obrigada pelo que você tem permitido chegar à Igreja Cristã Verbo Lisboa. Que o Senhor nos dê capacidade, Pai, para poder semear no seu reino, poder atender qual seja a sua vontade, Pai. E que nós tenhamos discernimento e compreensão, sabedoria para lidar com as finanças da Igreja Cristã Verbo Lisboa. Em nome de Jesus. Obrigada por aqueles que ofertaram, Pai, e aqueles que hoje não conseguiram ofertar e dizimar, que o Senhor venha ser Senhor na vida deles também, nas finanças. Mostrar a eles que eles vão semear 100 por um, Pai, colher, porque nem eles imaginam que vão colher. E assim eu já agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus,
Verbinho. Uhum. Nós vamos ter a verbinha. Começar agora depois do louvor e do dízimo. Mas para você não começar a falar, né? Deus, obrigada pela palavra que o Senhor semeou no coração do Fagner. Obrigada, Deus, pelo que você tem construído nele. Que seja somente você, que não seja ele, Pai. Que a mente dele esteja alinhada à mente de Cristo. Que o coração dele esteja alinhado ao seu coração, Deus. E assim eu venho declarar, em nome de Jesus, que a palavra que a gente venha receber aqui seja um refrigério sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha trazer entendimento através do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Colocar um fundo musical. Pronto. Uau, que bênção, hein? Olha, Glória a Deus, Deus é bom, né? Quando a gente fala Deus é bom, né? Deus é bom. Mesmo diante de muitas adversidades, a gente tem que encontrar ali no Senhor total descanso e amparo, porque não é do nosso entendimento perceber e entender na profundeza do que a palavra diz que o Senhor é bom. A nossa capacidade humana não consegue perceber isso, a não ser quando nós, no coração totalmente contrito, rendido, nós nos entregamos e nos derramamos nele, aí sim nós vamos ter essa percepção. E durante essa semana, eu orando, Senhor, que palavra que eu levo domingo? O que que eu vou compartilhar com os meus irmãos nesse domingo tão especial, um domingo de ceia, um domingo em que a gente começa, né, as reuniões presenciais. E é interessante que ontem à noite, eu estava fazendo a revisão, refletindo e conversando com ele, e aí ele me lembrou: vocês estão começando a reunião presencial, mais uma vez, com o SET envolvido. Como assim com o SET envolvido? Para quem, o Theo, né, ele é a nossa sétima gestação. Hoje é o mês em que o Theo, esse mês, o Theo completa 7 meses de vida, né? Hã? Hã? Não, dia 6, ele completa dia 6, né? Assim, no mês, nesse mês ele completa 7 meses, né? 7 meses de vida. Então, assim, são muitos sete que envolvem, né? E sete, a gente sabe, a palavra traz como o número da perfeição, né? O mundo tenta distorcer isso, mas para Deus é o número da perfeição, né? E ele plantou no meu coração, então, trazer algo que a gente precisa recordar no fundo, que é algo simples, mas que é profundo quando a gente mergulha nessa palavra para entender cada uma das situações que dali decorrem. Ele falou para mim assim: filho, lembra sempre o seguinte: conheça a verdade e ela vos libertará. Esse é o tema da mensagem de hoje, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bom, E, na verdade, a gente tem esse texto lá no livro de João, capítulo 8, no versículo 32. Mas o capítulo 8, na verdade, o livro de João é um livro incrível, né? A gente tem feito estudo do Evangelho de João na Igreja no Lar, né? Lá em casa, toda terça-feira. Todos estão convidados. Cíntia já foi, né? A Rosângela vai sempre, o Jasmine também. Thalita não foi, Celso não foi também. Né? A Nádia está convidada também a ir lá, terça-feira, também vai ser bênção. Rutinha também, que está sempre lá, né, Rutinha? A Rutinha, né? E a gente faz o estudo, né, do livro de João, mas aqui o capítulo 8 ele normalmente me deixa um pouco mais inquieto, sabe, espiritualmente, porque ele já começa falando daquela situação em que uma mulher é flagrada em adultério e ela é levada para Jesus, para ver qual seria o comportamento de Jesus. Os fariseus levam aquela mulher, né, os mestres da lei, e falam: olha, Senhor, ela foi flagrada em adultério. O que que nós vamos fazer com ela? A lei manda nós apedrejarmos esta mulher. E o Senhor, lá com a cabeça baixada, baixado, escrevendo no chão, ele levanta e fala: quem não tem pecado não é quem não adulterou, é quem não tiver pecado, independentemente dele,
que atire a primeira pedra. Ele se volta novamente para o chão, e quando ele levanta, só está a mulher ao lado dele, porque todos os outros foram embora. E ele pergunta, ué, ninguém te condenou? Ela, não, Senhor. Então eu também não tenho por que te condenar. Vá e viva novamente essa vida, né? Não, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. E continua o texto, né, no capítulo 8º, falando sobre a validade do testemunho de Jesus, ele falando da validade do testemunho dele, ele falando que sabe de onde veio e para onde vai. E depois de muitas palavras ditas por Jesus, o povo judeu creu nele, né? Houve uma crença naquilo que ele disse. Eu quero convidar vocês, então, a irmos no texto de João, no capítulo 8, do versículo 30 ao versículo 31. Se vocês puderem acompanhar, do versículo 30 ao versículo 32, na verdade. Porque aqui o Senhor, João, achou? João 8, 30 a 32. Amém? Todos? Vamos lá. Diz assim: tendo proferido estas palavras, muitos creram nele. Versículo 31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu vou repetir, gente. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Essa palavra no dia a dia, né, esse texto é utilizado de uma forma muito solta e acaba sendo motivo para pretexto, mas sem qualquer contexto. E o contexto é isso que eu acabei de trazer para vocês. Começa lá com a mulher adúltera, né? Depois Jesus falando da validade do seu testemunho na terra, dizendo de onde ele veio, para onde ele vai. E aí as pessoas creram nele em razão de tudo aquilo que ele demonstrava, né, com poder e glória aqui na terra. Mas aí a gente pergunta, o que é a verdade? Quem é a verdade? Quem nunca, né? No dia a dia, nós sabemos quem é a verdade e o que é a verdade, nós não temos essa dúvida, ok? Nós não temos essa dúvida. Mas no dia a dia as pessoas, a mídia, né, a política, a sociedade, a cultura do mundo, ela joga tanta coisa em cima da gente, tanta coisa em cima da gente, não, que a verdade é relativa, que já não há mais, né, homem e mulher, agora qualquer um pode ser tudo o que quiser, seres humanos podem ser animais, se sentir animais, né? Um vaso pode se sentir uma planta e assim sucessivamente. Ou seja, o mundo, ele dentro de um dualismo total, ele vai relativizando toda a verdade, que na verdade está baseada no quê? Na construção de Deus. Tudo está baseado na construção de Deus. O nosso Deus é um Deus de padrão. Adão tinha umbigo? É uma boa pergunta. Adão tinha umbigo? Porque Adão não foi proveniente de mulher, né? Adão foi tirado do pó da terra e ali o Senhor o constituiu, né, como nós somos. E a pergunta é essa: Adão tinha umbigo? E aí faz a gente refletir, porque se nós formos levar para o nosso olhar natural, o que que a gente vai dizer? Não, Adão não tinha umbigo, porque ele não proveio de mulher, ele foi criado na originalidade do Senhor, então ele não tinha umbigo. Mas o nosso Deus é um Deus de padrão. A gente não pode esquecer disso. Nosso Deus é um Deus padrão. Por isso que ele manda eu resgatar a essência dessa palavra hoje aqui hoje. E como ele é um Deus de padrão, então é óbvio, Caim e Abel tinham umbigo, porque foram provenientes de mulher. Então não podia o pai de Caim e de Abel não ter o quê? Umbigo. Então Adão, para mim, indiscutivelmente, tinha umbigo. Isso é fato. O nosso Deus é um Deus de padrão. Então perceba isso, irmão Tarcísio. A verdade para nós é Jesus, que é a verdade revelada por Deus. Não há outra. Então, quando o texto fala aqui, né, se mantiverem na minha palavra, eu estarei com vocês, o que ele está querendo dizer é, tudo aquilo que eu digo é verdade, porque eu sou a verdade revelada por Deus. Eu vim na terra para isso, para revelar a verdade. E, meus irmãos, vou convidar vocês também, ainda em João, capítulo 17, no versículo 17 mesmo, João 17, 17, se não me falha a memória.
E lá tem uma clareza. Deus nos traz muita clareza nisso, quando se fala aí da verdade. Diz o texto, então, João 17, 17. Tá bem? Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus não está dizendo a tua palavra pode ser verdade, a tua palavra talvez seja verdade. Vou pensar se ela é verdade. Quem sabe ela é verdade? Jesus está falando, Thalita, categoricamente. A tua palavra é a verdade. Então vejam, qual o significado disso? Jesus estava falando de uma maneira muito clara, em alto e bom tom, que ele é algo revelado por Deus. A palavra é revelada por Deus através dele. A palavra é algo concreto. A palavra é algo absoluto e eterno. É o que a gente fala sempre, todos os dias. Deus tem princípios e leis que são inegociáveis e irrevogáveis. Deus não muda, a palavra dele é imutável. E ele fala: céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. E a palavra dele é a verdade. Então, por isso, a gente tem orado também todos os dias, eu e Carol, para que o Senhor blinde a mente dos nossos filhos. Diante dessa relativização, a gente coloca também a Laura, né? A pequena, a Cecília, a Ruth, o Miguel, né, para que o Senhor blinde a mente deles, para que eles saibam qual é a identidade deles no Senhor, para que quando essas informações de relativização da verdade cheguem à mente deles, eles já tenham um bloqueio automático dado pelo Senhor. Porque se a palavra é a verdade, não há como relativizar. O homem é o homem, a mulher é a mulher. E ponto. Os animais, eles foram feitos para que nós, criados para que nós dominássemos sobre eles, e não para que eles nos dominassem. Hoje tem uma inversão total de valores no mundo. As pessoas, ao invés de terem a pretensão de construir uma família tendo filhos, elas criam animais, né, como se fossem seres humanos. Não há problema nenhum de bichinho, eu adoro bichinhos. A gente ama gatos, inclusive. A gente só parou de ter gato em casa por causa do Theo, mas daqui a pouco que o Theo cresce, a gente vai voltar a ter. Mas a questão não é ter um animalzinho de estimação, o pet. A questão é o que eu coloco no pet, o lugar que ele ocupa na minha vida. Nós estamos valorizando menos seres humanos e mais outras coisas. E quando, na verdade, aquele que veio por nós, ele se entregou exatamente para que nós valorizássemos o quê? O ser humano. O que que ele disse? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Ame o outro, assim como, né, você ama a si mesmo. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Por quê? Quando nós pensamos, né, do que a verdade nos liberta, eu poderia aqui falar uma infinidade de situações, mas eu sou plantou no meu coração 4 situações que eu queria compartilhar com vocês. Do que a verdade nos liberta? Primeiro, nos liberta da total ignorância. Nós só somos ignorantes se decidimos ser ignorantes, porque a verdade está aqui, disponível. É só mergulharmos sobre ela, refletir sobre ela, e se, pela leitura do texto, não houver clareza, rendido ao Senhor, Senhor, traz revelação sobre aquilo que eu estou lendo. Traz alguém para conversar comigo. Uma vez, uma semana, acho que semana passada, ou retrasada, a Rosângela, Fagner, estou lendo aqui, eu acho que foi Deuteronômio, não foi? Não, foi Êxodo. E não está muito claro isso e aquilo. E a gente conversou, né? Então é isso, é o ferro que afia o ferro, nós somos chamados a isso, né? E é importante que a gente tenha isso em mente, porque quando o Senhor nos liberta da ignorância, nós conseguimos ver o agir dele de uma forma sobrenatural. Para ele é natural, para nós é sobrenatural. Para ele, para nós é extraordinário, para ele é ordinário. E uma das principais libertações, eu particularmente, né, falando aqui por mim, que eu vejo que acontece de uma forma muito forte nas pessoas que entendem quem é o Senhor Jesus, é a libertação do pecado. É a libertação do pecado. E, meus irmãos, Jesus ele veio para nos redimir e nos libertar do pecado. Não adianta falar, eu fui redimido pelo sacrifício do Senhor na cruz.
Então agora eu posso pecar de novo, já que o Senhor já me perdoou, não é isso, daqueles pecados. E aí eu vi o vídeo uma vez, que eu achei muito interessante. Provavelmente você já deve ter visto como é que é daquele TikTok, né, Miguel? TikTok. É, um rapaz que era fumante, na verdade, um rapaz contestando exatamente essa posição de que se o Senhor, ele veio para nos salvar dos nossos pecados e nos redimir, então se o Senhor nos salvou, eu posso voltar a pecar livremente. E aí o rapaz, que era um pastor, que estava sendo perguntado, é isso que acontece? Eu estou livre para pecar, então, já que Jesus veio e pagou pelos meus pecados? E aí o pastor falou assim, olha, imagina o seguinte, um filho que fuma, 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 e ele desenvolve o câncer no pulmão. E aí o pai dele investe todos os recursos que tem, vende tudo que tem, pega empréstimo para salvar a vida daquele filho. Coloca tudo que tem disponível, todo o amor que ele tem, para salvar a vida daquele filho. E aí aquele filho é internado, passa por um procedimento e ele é curado do câncer. É uma situação hipotética, né? Ele é curado do câncer. E aí no dia seguinte ele fala, pai, muito obrigado por isso, agora eu vou voltar para a minha vida antiga, que eu, né, posso voltar a fumar, já que eu estou liberto do câncer. E aí aquilo gerou um impacto na pessoa quando ela recebeu essa mensagem, né? Não, mas não é isso, eu não posso voltar a fumar, então é isso. Então você não pode voltar a pecar. Essa libertação, ela tem que ser o quê? Genuína. Ela tem que ser a essência da gente. E aí, quando, né, nós estamos no Senhor, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. E eu convido vocês, meus irmãos, aí em Romanos, por favor, Romanos 6. Romanos 6. Romanos aí para facilitar depois de Atos, tá bom? Romanos 6, versículo 22. Amém? A carta de Paulo aos Romanos. Eu acho que todos conhecem. É só volta a dizer, é para recordarmos, né? Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E, por fim, a vida eterna. Então, a nossa santificação, a nossa renúncia ao pecado, que é uma decisão diária, as pessoas devem perguntar para vocês, como perguntou para mim, mas por que que você não faz isso? Por que que o cristão não pode fazer isso? E a gente responde, poder a gente pode. Nós temos o livre-arbítrio. O Senhor não nos coloca uma corrente. Ah, mas o texto está falando que nós somos escravos de Deus. Sim, nós somos escravos de Deus no sentido de servi-lo. Se nós decidimos servi-lo, nós temos que ser o quê? Servos obedientes e fiéis. E fazer isso com excelência. Tudo que nós fizermos, temos que fazer como se fosse para o Senhor. E aí vem a questão. Será que diante disso, né, eu posso fazer qualquer coisa? Posso. Mas o que que a gente faz quando nós acordamos todo dia de manhã? Nós decidimos não fazer. Não é verdade? Nós decidimos não fazer. Eu decido não mais fumar na minha vida. Eu decido não mais, né, ficar embriagado na minha vida. Eu decido não mais adulterar. Eu decido não mais viver na pornografia. Eu decido. Mas eu poderia muito bem estar mergulhado nisso tudo todos os dias. Mas eu decido não fazer. Por que que eu decido? Porque o Senhor me libertou do pecado. E é uma libertação, volto a dizer, genuína, uma libertação original, quando a gente entende exatamente que nós estamos no Senhor. Lembra qual foi o convite que ele fez lá em João 8:31? Se estiveres na minha palavra, né, eu estarei com vocês e vocês serão verdadeiros o quê? Discípulos, verdadeiramente discípulos. E o que é um discípulo do Senhor? O que é ser um discípulo do Senhor? O Senhor, quando ele nos dá um comando, a comissão, ele fala: ide, pregai o evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazei discípulos em todas as nações. E o que é ser discípulo do Senhor? É fazer exatamente o que ele faz. É reproduzir as ações do Senhor. É pensar como o Senhor pensa. Eu converso muito com a Carol
e eu falo as minhas orações, nas minhas orações todos os dias, acho que eu já compartilhei isso com vocês, inclusive, Felipe e Cíntia. Eu peço para o Senhor me transformar cada vez mais radical nele. Bom, mas aí você vai ser radical? Aham. Essa é a ideia, né? Me transformar. E é fácil? Não, não é fácil, gente. Nós temos o nosso campo de vulnerabilidade, mas é mais uma vez uma questão de decisão, né? De sermos radicais do Senhor, de seguirmos exatamente o que Ele quer que nós façamos, para estarmos em franca obediência. E ser obedientes ao Senhor é seguir a vontade dele, colocar à disposição o ouvido para ouvirmos, né? A mente para alinhar com a mente do Senhor, o caráter para estar alinhado com o caráter e forjado no caráter de Jesus. É, por exemplo, não falar um palavrão quando alguém me fecha, né, no trânsito. É uma decisão, Celso. É uma decisão. Nós precisamos decidir, não dar jeitinho nas coisas, né? O jeitinho brasileiro, que é uma coisa que, infelizmente, ainda a gente tem que lutar contra o nosso eu, porque é uma decisão também não dar jeitinho. Amém? Amém? Está sendo claro? Né? Enfim, então ele nos chama para essa vida santa, para esse processo de santificação. E como é que eu vou saber se eu estou agindo certo ou errado? Quem convence do pecado, como também está em João, é o Espírito Santo. Eu até convido vocês, vamos lá em João 16. João 16. Quem quiser, senão eu vou fazer a leitura aqui, tá bom? 16, 8 a 11. Se eu não estou equivocado nos versículos, João 16, 8 a 11. Ora, quando então ele vier, convencerá o mundo dos seus pecados, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, olha que magnitude da palavra do Senhor agora, né? Chama o Espírito Santo para estar contigo todo o tempo. Acordou? Na verdade, não tem nem que estar longe da gente, porque o Espírito Santo também tem nós, hein? Já começa por aí, né? Mas se você, por acaso, tiver alguma dúvida, Espírito Santo, esteja comigo o dia inteiro no meu trabalho, na minha escola, no comboio, né, nos meus negócios, no trato com a minha esposa, com os meus filhos. É mais e mais e mais, é nos enchermos exatamente do Espírito Santo, como fizemos aqui hoje no momento de adoração, mais e mais nos enchermos do Espírito Santo, porque ele vai nos convencendo do pecado. Outro ponto que eu quero tratar com vocês é do medo. O Senhor, na verdade, também nos liberta, né, do medo. Fagner, mas como assim o Senhor nos liberta do medo? Gente, isso daqui é fundamental, porque olha só, se vocês puderem ir comigo, lá em Romanos 8:11, e depois nós vamos em João de novo. Romanos 11, 8, 11. Tá indo rápido? Tá tudo bem? Tá dando para acompanhar? Tá. Romanos 8:11 e João, 1 João depois. E aqui, antes da gente fazer a leitura dessas passagens, eu me recordo agora de um texto que me chama muita atenção. Todos conhecem Josué 1:9, né? Não fui eu que ordenei? Todos lembram desse texto, né? Seja corajoso, né? Seja corajoso, esforça-te, tenha bom ânimo. Jesus depois, mais lá na frente, fala, né? "Ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Então, por que que essa palavra me veio aqui à mente agora? Isso foi um processo que Josué passou também. Moisés morreu, Moisés guiou o povo durante anos. Moisés morreu e o Senhor falou: tem que levantar alguém agora, é você, Josué, vamos embora, né? E ele dá algumas instruções para Josué antes de chegar nesse versículo poderosíssimo. Os outros versículos também são, né? Não se desvie para a direita nem para a esquerda, cumpra as minhas leis, né? Vocês vão entrar nas terras que eu prometi, né, para os seus antepassados. Enfim, tem várias promessas e várias orientações do Senhor antes desse texto. Mas isso para mim salta aos olhos, por quê? Porque o Senhor está dizendo, nós temos que ter coragem. Às vezes, quando a gente olha, né, nos nossos olhos naturais, para a gente avançar, Tarcísio, de fato nós temos medo. Medo.
Só que aí que entra a diferença entre medo e receio, Felipe. Uma coisa é eu ter receio de tomar uma decisão, de fazer um negócio, de celebrar um contrato. A outra coisa é ter medo. Porque se eu estou com o Senhor, eu não posso temer a nada. Mas eu posso ter receio, por exemplo, de fazer um negócio. Percebe a diferença? Né? Eu posso ter receio, por exemplo, de viajar. Mas se o senhor fala, Fagner, vai lá na Itália, né, na igreja tal, e ministra lá sobre isso, eu não posso ter medo de ir. Talvez eu tenha receio, né, as minhas finanças, isso ou aquilo, mas como a gente diz na escola de negócios, o senhor paga por aquilo que ele encomenda. E o texto é claro, ele declara. Se é ele que está ordenando, é por isso que eu estou falando de Josué no 9, né? Se é ele que está dizendo para ir, vai, porque o Senhor vai prover tudo. Não vai deixar faltar nada, como aconteceu, né, com o povo no deserto. A roupa crescia, a sandália não desgastava, o maná caía do céu. Então nada nos falta. Mas nós precisamos o quê? Crer e descansar, né, que o reino de Deus não é constituído de palavra, mas de poder. É o poder que faz toda a diferença. Dunamis, Paulo, né? É o poder do Senhor. Mas então, nós precisamos lançar fora todo esse medo. E como é que a gente lança fora todo esse medo? Para que a gente lance fora o medo, nós precisamos estar aperfeiçoados no amor de Deus. Porque é o amor de Deus que lança fora todo o medo. Daí, então, vamos lá em Romanos 8, 11. Todos já devem ter achado, né? Eu é que fechei aqui, me perdoem. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do Espírito que habita em vós. Então, quem habita em nós? É o Espírito Santo. Amém? Todos são convencidos disso? O Espírito Santo habita em nós. Então, é pelo Espírito do Senhor que habita em nós que nós temos esse convencimento de que nós precisamos nos aperfeiçoar no amor de Deus. Porque se nós não nos aperfeiçoarmos, Jasmine, no amor de Deus, nós não vamos lançar fora todo medo. E aí vamos em 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Ele coloca para fora o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, o que nós vamos extrair daqui, dessa passagem? Quem permanece no amor, permanece em quem? Em Deus. Amém? Quem permanece no amor, permanece em Deus. É esse o aperfeiçoamento que o Senhor nos chama a ter. E é tão interessante essa passagem porque eu vejo de uma forma clara que João está explicando que é necessário, o que é necessário para viver e morrer com a nossa confiança depositada no Senhor. Né? Ele fala aqui, olha, porque aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então é necessário que nós nos aperfeiçoemos no amor, permanecer em Deus. Isso tira de nós, inclusive, um peso grande das costas, porque senão nós vamos achar assim, que é por nossa capacidade. E nunca é por nós, é sempre por Ele. A gente não consegue. A gente tem que tirar esse peso das costas, né? Eu tenho que permanecer no Senhor. Eu não posso ter esse erro de imaginar, Thalita, que eu vou alcançar a perfeição por esforço próprio. Porque a nossa carne, ela é tendenciosamente o quê? Ruim. Ela vai nos levar a pecar. É por isso que Paulo, eu tenho falado muito isso ultimamente, né? Paulo sempre diz o quê? Que a carne milita contra o espírito. Eu não falo briga, não é uma briguinha, né? Não é uma luta de boxe ou luta livre. É de militar, Tarcísio, milita de militarismo, de guerra mesmo, né? A carne, ela fica sempre guerreando com o espírito. Isso quer dizer o quê, Celso? Que nós temos que buscar todo dia matar a carne para prevalecer o espírito. E como é que a gente faz isso? Com jejum, não é com voto.
É só com jejum que a gente faz prevalecer o espírito em detrimento da carne. É a decisão diária. É a decisão diária de não mais pecar. É a decisão diária de permanecer em Deus para aperfeiçoar o amor. Amém? Amém. Amém? Um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês, e só faltam dois, tá bem? O Senhor, a verdade, ela também nos liberta do engano, nos liberta da mentira. E o pai da mentira, ele é denunciado pelo rei da verdade. Quem é o pai da mentira? Todos nós sabemos, né? É Satanás. E o rei da verdade é o rei da glória, é o príncipe da paz, né? O Senhor Jesus. Ele é o Senhor da verdade. E lá em João 14, se vocês quiserem acompanhar, eu já fiz essa anotação aqui, João 14, no versículo 30, Jesus fala: já não falarei muito convosco. Ele está falando aqui com as pessoas, tá? Que estavam ali com ele. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. E nada tem em mim. O que ele está dizendo? Ei, eu não tenho nada, eu não tenho com ele nenhuma intercessão, eu não tenho com ele nenhum elo, eu não tenho com ele nenhuma relação. E aí, meus irmãos, Jesus declara de uma forma evidente, cristalina, quem é o príncipe deste mundo, lá em João 8:44. Vocês viram que eu sou apaixonado, né, pelo Evangelho de João, né? Pois é. Mas, obviamente, que a gente tem que buscar também, né, nas Escrituras os fundamentos que justificam, inclusive, esse contexto maior. Porque senão a gente fica sem contexto. Aí uma frase sem contexto é motivo para pretexto, aí o mundo, né, relativiza as situações. Por isso que a gente precisa deixar tudo bem organizado intelectualmente. Então, ó, João 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Gente, olha que interessante, olha que incrível isso. Jesus está falando, vocês do mundo têm como pai o diabo. Vocês querem satisfazer o interesse dele e não os interesses do meu pai que está no céu. Então significa o quê? Que essas pessoas elas são mergulhadas em orgulho, egocentrismo, prepotência, vaidade, tudo aquilo que nós cremos no nosso Senhor. Temos que abdicar, decidir renunciar, decidir não praticar. Isso é incrível, Miguel. Isso é libertador. Isso é libertador. Isso é libertador. Continuando. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Hoje a gente luta de uma forma muito veemente, muito forte contra essa cultura progressista do aborto, tudo quanto é, independentemente do tempo. A França, por exemplo, temos que orar pela França. Eu coloco a França nas minhas orações. A França, daqui a alguns anos, se eles não entenderem isso, a França não vai ser mais França. A França vai ser tomada por muçulmanos. Um terço da população francesa hoje é de muçulmanos, um terço. Por que que eu estou dizendo isso? A França, ela acabou colocando na Constituição o direito livre de abortar, independentemente de qualquer circunstância. E o que isso significa dizer? Muçulmano não aborta. Percebe, Cintia? Cintia, tá aqui? Muçulmano não aborta. Mas os franceses abortam. Então, gradativamente, o que vai acontecer? Você vai ter menos franceses e mais. Perceberam a grandeza disso, gente? Não grandeza sob o ponto de vista cristão, né? Mas sob o ponto de vista islâmico, né? É uma situação que gradativamente vai gerando o quê? Cada vez mais a população, né, do Islã crescendo. Isso a gente tem conversado nos nossos grupos, né, de direito religioso, liberdade religiosa, enfim, que a gente tem com colegas do mundo todo. E todo mundo tem essa percepção, é uma unanimidade realmente. Todos entendem isso, sabe? São grupos cristãos, né, que nós advogados temos aí e participamos. Então, assim, é uma luta que nós temos que ter também, porque nosso joelho no chão tem que levar também a orar pela França.
para que eles sejam libertos desse engano. Porque isso é um engano, uma mentira plantada o quê? Por Satanás, que o texto conclui. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. O final é esse. Ele é o pai da mentira. Então, Leidaiana, olha que coisa interessante. Mentira é coisa do diabo. Mentir não é coisa de filho de Deus. Mentira é coisa do diabo. Ah, Fagner, mas é só uma mentirinha. Aí a gente vai entrar naquela discussão, né? Do pecadinho e do pecadão, né? Gente, não há hierarquia no texto sagrado de pecados, né? Não existe pecadinho, não existe pecadão. Pecado é pecado. Ah, mas uma mentirinha não é a mesma coisa que um homicídio. Isso sob o nosso ponto de vista de justiça. Só que o meu ponto de vista de justiça não é o ponto de vista de justiça de Deus. Se fosse assim, ele estabelecia um critério. Olha, mentir, né, pena, né, de 2 meses fora do paraíso. Homicídio, né, nunca vai entrar no paraíso. Existe isso? Não existe isso. Não existe critérios objetivos. Tudo isso é criado pela mente humanista. Nós é que criamos esses paradigmas de pecadinho para pecadão. Deus não faz distinção, porque é sob o ponto de vista da justiça dele. Mas glórias a ele também que existe a misericórdia dele, porque a misericórdia dele dura para sempre e nós podemos ser alcançados por ela, ou melhor, já fomos alcançados e vivemos sob a égide da graça. Amém? É a graça, não é o nosso esforço. Não, não é sobre nós, é sobre ele. Não é sobre nós. Não é sobre o que nós fazemos, né? É sobre ele. É claro que Tiago depois fala, né? A fé sem obras é morta. Mas isso não quer dizer que são as nossas obras que vão nos salvar, porque enganoso é o coração do homem. Por isso que nós temos sempre que confiar o quê? Na graça, e não nos nossos procedimentos, nos nossos fazeres, na nossa conduta, naquilo que a gente acha que, na verdade, está nos levando, né, à obra que nós idealizamos como uma boa obra, né? Nós temos que fazer a obra do Senhor. Ponto. Ele nos chama para isso, né? Para fazer a obra dele. Então vamos nos livrar disso, né? Da mentira, do engano, né? Porque se nós estamos em Jesus e nós permanecemos nele, não há lugar para mentira, né? E nós somos incomodados pelo Espírito Santo, né? Tem todo um contexto. Todos estão caminhando comigo aqui? Bem? Tem todo um contexto, né? O Senhor nos livra disso, nos incomodando. E o último ponto, meus irmãos, o último ponto, o Senhor também nos livra, a verdade nos liberta de doenças. Jeová Rafa, ele nos livra de doenças. E nós temos inúmeros exemplos de que o Senhor realmente curou, cura e vai continuar curando. Nós temos testemunhos aqui, inclusive, nessa sala, né? Que uma oração, né? Ela liberta, ela cura. E ela faz com que a gente olhe de uma forma diferente para aquele contexto, porque não é o que o Senhor faz em nós, é o que ele faz através de nós. Entende isso? A Carol pode orar, orar, orar para que o pâncreas dela possa ser reativado novamente, ela fique livre da diabetes, a gente ora por isso todos os dias. Mas pode ser que o Senhor jamais permita que ela tenha essa cura, ok? E Ele é Deus. Eu não estou aqui para discutir a vontade dele. Amém? É a vontade dele, ele é o soberano. Quem sou eu? Né? Eu sou um grãozinho de areia perante o poder soberano do Senhor. Mas nós oramos para isso. Mas e se ela não for curada? E ela orar por inúmeras e milhares de pessoas que são diabéticas e o Senhor a usar poderosamente ministrando cura daquelas pessoas e aquelas pessoas serem libertas da diabetes? Não é o que o Senhor faz nela, mas sim o que o Senhor faz através dela. Amém? Amém. Amém? E com isso a gente também tem que perceber que não existe nenhum diagnóstico médico que se sobreponha à vontade do Senhor. Não há quantas pessoas vocês já tiveram notícias, já viram sendo curadas de câncer. Assim, vou fazer o exame amanhã. Ah, vai fazer o exame, não tem mais câncer, sumiu.
Sumiu do nada, né? Foi a coincidência que é o apelido de Deus, entendeu? Que gerou aquela cura. Isso é ação do Senhor. Isso é ação do Senhor. Quantas e quantas pessoas, né, que a gente vê que sofrem com inúmeras outras doenças e que são curadas pelo poder, pela misericórdia do Senhor. Então, o Senhor nos liberta, Jeová Rafa, o Senhor nos liberta de doenças. Não tem diagnóstico, não há nada que seja páreo ao poder do Senhor. Isso é o agir natural dele. E nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Vocês creem nisso? Eu creio. Eu creio. E essa semana a gente teve um testemunho lá em casa, né, Rô? Nós tivemos, semana passada, né? Não, foi a semana? Foi a semana. Nós tivemos um testemunho lá em casa. Do agir do Senhor poderosamente. E assim, eu nem lembro o que eu falei. Porque não fui eu que falei, foi o Senhor por mim que falou, né? E glória a Deus, está 100%. É assim, é o Senhor, não sou eu. É o Senhor, não sou eu. Como nós cantamos aqui no louvor, né? Eu não quero nada, eu só quero servir e servir da melhor forma possível. E aí, meus irmãos, eu convido vocês ao último texto que nós vamos ler hoje, João 14. Porque se a gente crê, a gente tem que tomar posse daquilo que o Senhor fala lá em João 14. Nos versículos 12, 13 e 14. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedires em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então não é o Filho glorificado, é o Pai glorificado no Filho. Uau, isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. Nádia, não é isso? Isso é tremendo. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Aleluia. Então você crê? Então nós precisamos manifestar esse poder do Senhor aqui na terra. Que seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. Nós temos que praticar o poder do Senhor aqui na terra. E meus irmãos, às vezes eu sei que o jugo, né, da gente não é muito bom, o nosso fardo, ele é pesado, né, a nossa carga é pesada, e o Senhor nos convida a estar com ele. E aqui eu te convido, né, nesse momento, se você ainda não se entregou ao Senhor Jesus, se você ainda não o reconheceu, se você ainda não teve a oportunidade de ter um encontro verdadeiro com ele, face a face, Peniel, e ter essa possibilidade de viver o senhorio da vida dele na tua vida, eu te convido agora a fechar teus olhos. E você que já se entregou ao Senhor, já conhece o Senhor, já serve o Senhor, também te convido a fechar os teus olhos, porque o jugo dele é bom e o fardo dele, a carga dele é leve. Então entrega para ele agora tudo aquilo que está te afligindo, tudo aquilo que está te incomodando, as tuas aflições. Eu sei que nós temos muitas lutas, eu também tenho as minhas lutas. E eu levo agora, Senhor, essas petições a Ti, Pai, para depositar no Teu altar, Senhor. As nossas petições, Pai. Recebe as petições dos meus irmãos aqui, Senhor. Afaga o coração deles, Pai. Toca na mente deles, Pai. Mais da Tua presença, Jesus. Mais da Tua presença, Jesus. Nós queremos Te entregar tudo que temos, Senhor, porque nós sabemos que somos mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos entrega, Pai. Nós te entregamos nossa mente, nós te entregamos nosso coração. Aquieta nossas almas, Senhor. Aquieta nossas almas, Senhor. Nos permita ter conexão contigo, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa do dia 1º de setembro, Senhor, que o Senhor nos está dando a oportunidade de viver. Obrigado, Senhor, pela clareza da tua palavra.
Obrigado pelas libertações que o Senhor ministrou hoje, Senhor, em nossas mentes e nossos corações, Pai. Obrigado porque o Senhor está disponível, Pai, para receber tudo aquilo que nos incomoda. Obrigado, Senhor, pelo seu poder. Obrigado pela sua redenção. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 E hoje, primeiro domingo do mês, a Bíblia não estabelece que o primeiro domingo do mês, ok, é dia de ceia, né? Isso são tradições, né, que nós temos e a Verbo, ela costuma seguir essa tradição. E então é dia de ceia, nós vamos fazer, praticar esse ato com o coração sincero ao Senhor. E aí eu convido vocês, e também me convido, né, o autoconvite, a pedir ao Senhor que sonde os nossos corações, para que se ele encontrar algo que não seja dele, que isso seja queimado agora. Que isso seja queimado agora. Queima, Senhor, nossos ídolos, queima nossos amores, queima tudo aquilo, Senhor, que nós adoramos que não seja o Senhor. Queima vício, Senhor. Queima nossas idolatrias, Senhor. Queima idolatria pelo trabalho, Senhor. Idolatria pelos filhos, Senhor. Idolatria pelo marido, pela mulher, Senhor. Pelo namorado, pela namorada. Idolatria pelo carro, Senhor. Idolatria pelo dinheiro, Senhor. Queima, Senhor, essas idolatrias, Senhor. Queima, Senhor. Nós depositamos agora no altar, Senhor. Mais uma vez, Senhor, tudo aquilo que é teu, Senhor. Tudo aquilo que é teu, Senhor. Tudo aquilo que é teu. E obrigado, Senhor, por confiar em nós, Pai. Porque nós sabemos que, sendo fiéis no pouco, o Senhor vai confiar cada vez mais, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E o Senhor, então, naquela noite, quando ele foi traído e entregue, ele estava à mesa com os seus discípulos e foi um momento muito único, né? Aliás, como são todos os momentos com Jesus, né? São únicos, porque o Senhor sempre é muito intencional em tudo que faz. Tudo aquilo já estava preparado. E ele os convidou, então, para deixar algo que nós temos que celebrar em memória dele. Não é para nós ficarmos tristes, admoestados, chateados, com raiva de Judas, né? Com raiva daqueles. Aquilo faz parte do propósito, aquele momento que o Senhor chegou faz parte do propósito dele. Ele veio para isso. Tanto é que quando ele estava orando, ele falou para o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Porém, seja feita a tua vontade. O que Jesus falou ali? Eu sei do que eu vim, eu sei qual é a tua vontade. Então, estou aqui para cumpri-la. Seja feita a tua vontade. Então, eu convido vocês, meus irmãos. Vamos pegar os elementos da ceia, por favor. Fiquem à vontade. Eu vou passar aqui, tá bem? Examinem suas consciências, cada um examine sua consciência. Se você não se sentir confortável para cear, não tem problema. Ao final, nós vamos orar juntos. Vocês estão no online aí, Sérgio, Fernando, Thalia. Pega os elementos da ceia, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos celebrar, Senhor, esse momento em tua memória, Senhor. Muito obrigado mais uma vez, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Muito obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, ele o partiu e o deu dizendo: Isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, que por vocês é dado.
Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, esse sumo de uva, ele representa o sangue do Senhor Jesus, o sangue que redimiu a humanidade. E ele nos convida a cumprir com aquele chamado, com aquela comissão, com aquela ordenança de levar para todos as boas novas. Nós recebemos de graça entregaremos. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado. Bebamos então. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Amém. Amor, tua vez agora. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por ter me usado, Senhor. Que essa palavra realmente nos alinhe contigo, Senhor. Em nome de Jesus. E eu derramo sobre vocês, meus irmãos, as bênçãos do Senhor. Amém. Bem, glória a Deus nesse momento de ceia, de mesa. Glória a Deus por estarmos nesse momento. Senhor, obrigada por essa palavra, que ela venha ecoar em nossos corações. Você que está assistindo a palavra posteriormente, que ela venha ter te alcançado também. E agora nós chegamos na parte da Verbo News, são as informações da igreja. No dia 14 de outubro, 14/10, às 7 horas da noite, nós vamos ter a aula inaugural, exatamente, será aqui também, da Escola de Negócios. A Escola de Negócios é um ministério da Igreja Cristã Verbo, que, com os princípios do reino, nós levaremos a ordem do céu aos nossos negócios. Né? Então, estejam preparados para revolucionar o lugar onde vocês vão pôr a planta dos pés de vocês. Amém. Estejam preparados para vocês revolucionarem com a ordem do céu o lugar onde o Senhor permite que vocês venham fazer a diferença. E vai ser um tempo tremendo, onde o Espírito Santo vai guiar a todos e alinhar aos princípios do reino. Eu tenho certeza. Pronto. Teremos o céu na terra, que vai ser a formatura da Escola Sobrenatural. A Escola Sobrenatural é mais um ministério, a Igreja Cristã, né? E está previsto para janeiro. Então, a formatura, convidem, porque é aquele tempo, literalmente, do céu aqui na Terra, gente. Eu não tenho como descrever em palavras o que é a formatura do curso. Né? No curso, a gente fala sobre identidade, cultura de honra, batalha espiritual, a gente fala sobre evangelismo sobrenatural, a gente fala sobre cura. São tantos assuntos que a gente aborda com a base do reino e a gente vive tudo isso na formatura. Então, vai ser um tempo tremendo. Aí nós vamos ter duas pessoas do conselho da Escola Sobrenatural Verbo, o João e a Paty aqui. Aqui foi conosco. Já estão movimentando lá pessoas que também já estão animadas para vir, então vai ser tremendo. Vai ser um especial, vai ser um dia especial, vai ser fantástico. Normalmente o Céu na Terra eles são 2 dias, né? Mas vamos ver o que o Senhor vai preparar para essa formatura. A Verbo em Movimento querendo uma palavra no seu ambiente de trabalho, na sua casa, no local onde você está, você sente que você precisa dessa palavra e as pessoas que estão com você também, nós vamos até esse lugar. Então, tendo um convite, a Verbo em Movimento vai estar junto com vocês onde vocês estiverem, né? E a Igreja no Lar, na nossa casa, às terças-feiras. Quem precisar de mais informações, além do Nova Mulher, que vai retornar em outubro,
com toda a força. São as nossas reuniões das mulheres, que nós realizamos uma vez por semana. E eu também já estava com saudade. Gente, olha, agora eu vou orar para nós encerrar, né, esse tempo precioso que nós tivemos aqui e ter o nosso momento de comunhão. Tá? Deus, obrigada, Pai, por tudo que você fez, obrigada pela sua palavra preciosa que nós acessamos, obrigada por esse tempo, na sua presença. Senhor, eu quero declarar que tudo que aqui foi semeado venha frutificar, Pai. Eu quero te agradecer pela sua graça e quero declarar que nós possamos entregar e derramar mais do reino por onde nós passarmos. Deus, obrigada por esse tempo, obrigada por cada coração que aqui esteve, obrigada pelas mentes alinhadas ao reino de Deus. Eu quero declarar cura da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, a nossa mente alinhada à sua mente, Deus. Eu quero declarar uma metanoia para que a gente possa estar em paz, que a gente possa receber o seu refrigério, Deus, e a gente tenha livre acesso e a certeza de que nós somos filhos amados, que possamos sentir o seu cuidado e o seu amor sobre nós. Assim eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus, por esse tempo. Que nós possamos ter a sua face resplandecendo sobre nós. Que nós possamos exalar o seu doce perfume, Cristo, por onde nós passarmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. All the time.